10 para as 9, nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e vamos a Brasília, capital federal, para ouvir as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Olá, Colombo, bom dia. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá então, Alexandre, começando com uma informação de agora, a Polícia Federal faz neste momento uma operação contra uma organização criminosa que é acusada de participar daqueles ataques cibernéticos tentados contra o Supremo Tribunal Federal em maio. O Supremo diz que nenhum dado sigiloso foi atingido, que os hackers não conseguiram avançar sobre o sistema de informática da Suprema Corte. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o cumprimento de 5 mandados de busca, São Paulo, Goiás, e 3 de prisão temporária. As prisões, segundo a Polícia Federal informou, todas no estado de Pernambuco. Como eu disse, a tentativa de invasão ao sistema do Supremo ocorreu em maio deste ano aqui. Desde então, há um inquérito aberto pela polícia e pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo garantiu que nenhuma informação sigilosa foi obtida pelos hackers, diferente do que tinha acontecido pouco tempo antes, não é, Alexandre? No STJ, que foi obrigado, inclusive, a interromper sessões. Eu estava lembrando com o Sidney agora, nós estamos percorrendo aí uma estrada de algumas tentativas e alguns ataques bem-sucedidos para os hackers de sistemas de informática, né? Houve aquele atraso na apuração dos votos do primeiro turno da eleição municipal por causa de uma tentativa de invasão, segundo o ministro Barroso, presidente do TSE, depois o STJ, Ministério da Saúde e Supremo Tribunal Federal. Colombo, você sabe o nome dessa operação? Polícia Federal também é cultura. LIT. Operação LIT. Aí eu tive que estender o braço aqui, agora está no meu colo, porque é muito pesado. O Webster. Eu fui procurar no Webster. E sabe o que é a LIT? LIT é um antigo tribunal da Inglaterra que cuidava de pequenas causas. A Polícia Federal nos obriga a isso e é muito bom, né? Mas, enfim, tudo isso que aconteceu reforça duas vertentes. Uma, dos mecanismos de autoproteção do Supremo, da necessidade deles. 2, reforça a tese de que ficamos com o pé atrás em relação ao voto e à apuração do voto, já que há essa possibilidade de ataque de pirata, né? E não pensem não que eles simplesmente pegam aqui o celular e vão entrar pelo celular. Não, vai lá pelo computador. E sabe como é o acesso? É ainda do sistema de discagem, porque aí complica um pouco os mecanismos de defesa, né? As vacinas que têm esses sistemas. Felizmente agora no Supremo, diz o Supremo, que não atingiram nada sigiloso, não alteraram nada, não captaram nada, mas lá no Superior Tribunal de Justiça aconteceu, né? Que conseguiram atrapalhar os trabalhos. Já deram vários sustos na Justiça Eleitoral. E vejam só, aconteceu Jaboatão dos Guararapes e Olinda, em Pernambuco, Bragança Paulista, em São Paulo, Itumbiara, em Goiás, tem mais um lugar aqui, Belém do São Francisco, em Pernambuco. Tudo é gente lá do interior que está fazendo isso, né? Não é assim, grande cidade que promove isso. Foram 3 ordens de prisão, 5 mandados de busca e apreensão, e isso significa um alerta para todo mundo, né? Desde o ministro do Supremo, alerta para o presidente da Justiça, o ministro Fux, e alerta para o mais humilde dos eleitores, né? Olha, olho nessa história, né, do mundo digital, né? Queremos mais segurança. Bom, nós seguimos acompanhando essa operação da Polícia Federal e a qualquer instante vamos atualizar aquilo que a Polícia Federal nos informar. Estão sendo procuradas, pelo menos por enquanto, essas 3 pessoas lá em Pernambuco. Geralmente a confirmação das prisões, evidentemente, só ocorre depois de as prisões efetivadas para que nenhuma informação vaze e atrapalhe o trabalho dos policiais.
Mas vamos falar um pouquinho do ministro da Saúde agora, Alexandre. Ontem, o ministro Marcelo Queiroga detalhou protocolos sanitários para a realização da Copa América aqui no Brasil. Marcelo Queiroga disse, por exemplo, que os atletas que vão disputar os jogos das 10 seleções aqui da nossa região vão ser testados a cada 48 horas, que as delegações vão ficar isoladas, que algumas delegações nem no Brasil vão ficar, como é o caso da Argentina, por exemplo, que vai à Argentina, treina e vem aqui só para jogar. Depois do jogo volta para a Argentina e vai ficar nesse vai e volta enquanto durar a participação da Argentina na Copa América aqui no Brasil. Diz que não será exigida a vacinação dos atletas que vão participar da competição. A gente separou um trechinho da fala do ministro. Exigisse a vacinação ou vacinasse os atletas nesse momento, eles não teriam uma imunidade até o início da competição. Então, como essas competições têm acontecido sem a exigência da vacinação, até porque o ano passado não existia a vacina e o campeonato ele aconteceu sem maiores problemas, então não é uma imposição a questão da vacina. Alexandre, são protocolos seguros que nos permitem garantir a saúde tanto do pessoal das comissões, das delegações dos países que vão disputar a Copa América, como dos brasileiros em geral, para a gente realizar o campeonato por aqui? Bom, pelo menos tivemos um modelo, um exemplo no último fim de semana. Os Jogos Pan-Americanos de Ginástica Artística. Lá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, com público. Né? Foi um brilho aqui, eu anotei o brilho da Rebeca Andrade, primeiro lugar geral, o Caio de Souza, 3 medalhas de ouro, significou 246 atletas brasileiros que vão para as Olimpíadas de Tóquio, que começam em 45 dias, em 34 modalidades, mas veio gente de toda parte. Né? E um caso muito semelhante. Era para ser nos Estados Unidos. Os Estados Unidos abriram mão. A Confederação Brasileira de Ginástica assumiu. E a presidente Luciane Rezende foi elogiadíssima pela agilidade de ter assumido e trazido a ginástica para cá, os pan-americanos. E foi um êxito. Aconteceu agora, no fim de semana. O Brasil saiu em primeiro lugar, levou o maior número de medalhas. Tá aí, as brasileiras estão lá na Liga das Nações, lá em Rimini, na Itália. A Itália foi o primeiro lugar do mundo ocidental a receber o vírus de Wuhan. Né? Começou pelo norte da Itália. O Brasil já está em segundo lugar na contagem de pontos. Estados Unidos estão em primeiro. Ganhamos da Bélgica agora por 3-0. Né? Então, Copa América não tem público. Né? Então, está se discutindo o quê? Está se discutindo quem vai transmitir a Copa América. No fundo é isso. Né? Então, é bom a gente deixar isso bem claro. A Argentina vai e volta. Não, isso é coisa bem... Né? Olha, nós aqui não temos problema, o problema está no Brasil. Portanto, a gente dorme na Argentina e joga no Brasil e volta a dormir na Argentina ou dorme no avião. Vai ser um desgaste para a equipe. Né? Mas, enfim... Qualquer pessoa hoje que venha do Paraguai, da Bolívia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru e desembarque em Guarulhos ou em qualquer outro aeroporto brasileiro, não vai se exigir vacina. Está se fazendo o teste, né? Tá se medindo a temperatura. Né? Então é isso que a Copa América pegou. Vamos pegar a Copa América agora para ver se a gente faz mais uma. Né? Não. É isso, né? Tá aí, vai sair a Copa América e pronto, né? Ganhou muita propaganda. Né? E aí vai ter uma alta audiência a transmissão dos Jogos da Copa América graças a essa falação toda. Essa é a realidade. Aliás, por falar em futebol e Covid, o Flamengo confirmou agora há pouquinho que o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com Covid, goleiro histórico do São Paulo, técnico do Flamengo. Ele deve ficar fora, vai ficar fora do clube, pelo menos pelos próximos
2 jogos. Nossos votos de plena recuperação ao técnico do Flamengo, Rogério Ceni. Alexandre, eu queria falar um pouquinho com você sobre a possível... Maior torcida aqui pelo grande Rogério Ceni. É isso aí, sem dúvida. Queria falar um pouquinho com você sobre a possível filiação do presidente Bolsonaro ao Patriota. Isso está gerando um problema interno ali no partido, né? O vice-presidente da sigla, chamado Ovasco Rezende, diz que não aceita a possível filiação do presidente pela forma como ela foi conduzida. Ele diz que houve um golpe dentro do partido, comandado pelo presidente do Patriota, que teria feito mudanças irregulares no regimento para acomodar a família Bolsonaro. O caso foi à Justiça Eleitoral, há essa ala do Patriota, então, que foi ao Tribunal Superior Eleitoral com um requerimento dizendo que integrantes que eram contrários à filiação de Bolsonaro à sigla foram retirados para que o lado favorável tivesse maioria e a filiação fosse aceita. Nós ouvimos tanto esse vice-presidente que alega fraude, quanto o presidente do partido que teria cometido a fraude, se defende dela, Adilson Barroso, e nós vamos ouvir os dois agora. O Adilson Barroso, presidente nacional do Patriota, deu um golpe na direção nacional, nos membros do diretório nacional. Essa acusação usando um golpe, era preciso me falar o tipo de golpe, porque aí eu dou a resposta técnica, jurídica, documental, ou seja, estatutária. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho da escolha do presidente Bolsonaro pelo Patriota, se ela vai se efetivar mesmo, né? O principal sinal é a filiação do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, ao partido, por que o Patriota e também sobre essa discussão interna que se estabeleceu a partir da possibilidade da chegada do presidente ao partido. Eu há muito tempo já disse aqui que a minha aposta é que ele vai para o Progressistas, né? Onde é o partido em que ele esteve por mais tempo na sua vida política, né? Mas é mais uma briga de vice e presidente, né? Dentro de um pequeno partido. Olha, há mais de ano que eu ouço pessoas, ouço pessoalmente, pessoas do Patriotas dizendo que precisam atrair o presidente da República, fazendo a maior força, né? Pessoas que eu digo que são deputados, gente com mandato. E eu vejo também, aí vejo mais à distância, mas o Progressistas também se mexendo para isso, para atrair o presidente Bolsonaro, porque é um trunfo, né? Para levar voto para o partido, para tornar o partido conhecido. O Sidney lembrou o PRN do Collor, né? Foi um partido que acabou sendo conhecido, Partido da Juventude idem. Então, o que está acontecendo dentro do Patriota, eu não sei se... Está lá na Justiça Eleitoral para decidir, é uma briga interna. Mas essa briga interna também tem consequência de estratégia de marketing, né? Porque o povão, o eleitorado em geral, nem sabe se que existe partido Patriotas. E agora estão falando do Patriota. Jogaram Patriota na mídia, né? Nessa discussão toda. E vai crescer o nome do Patriotas. Mas está na Justiça Eleitoral, eu só queria fazer essas considerações aí. Não houve tempo suficiente para reunir assinatura para fazer um outro partido, como alguns pretendiam, e eu continuo apostando no Progressistas. Muito bem, daqui a pouquinho, Alexandre, o ministro Marcelo Queiroga vai ser ouvido pela segunda vez pela CPI da pandemia. O primeiro depoimento foi no dia 6 de maio, ele prestou depoimento logo naquela primeira semana, né? Começou com o ex-ministro Mandetta, depois o ex-ministro Taixe, na quinta-feira da primeira semana de depoimentos, Marcelo Queiroga. Foi dia 6 de maio, hoje é dia 8 de junho, portanto, pouco mais de 30 dias, ele voltará à CPI da pandemia. Nós ontem conversamos, a gente até chegou a citar isso aqui no Liberdade, né, Alexandre, com o presidente da CPI, Omar Aziz, e perguntamos para ele por que voltar tão cedo, né? Por que chamar o ministro da Saúde tão rapidamente de volta à CPI. E ele justificou, assim como outros senadores que participam da CPI também justificaram, com
a participação nesse meio tempo, né, entre a primeira ida e hoje, a participação do presidente da República em atos que geraram aglomeração sem utilização de máscara. E o ministro disse no primeiro depoimento que é contra qualquer tipo de aglomeração. Eles viram aí uma inconsistência. Nesse meio tempo, o Brasil aceitou sediar a Copa América, é um outro assunto que eles pretendem debater. E também a forma como a infectologista Luana Araújo nos pode dizer que ela deixou o governo porque ela não chegou a entrar, né? Como a indicação dela não foi aceita. Aliás, o Caio Junqueira, nosso analista de política, conseguiu apurar que o presidente da República teria recebido um relatório com manifestações da doutora Luana Araújo na internet e, a partir disso, a indicação não teria sido aceita e, por isso, ela foi demitida antes mesmo de ser contratada. Então, são esses alguns dos temas que os senadores nos indicaram devem ser debatidos na sessão de logo mais, além da existência desse suposto gabinete paralelo. O que é que você está imaginando para o depoimento que começa daqui a pouquinho aí em Brasília, hein, Alexandre? Bom, eu estou curioso por uma coisa, né, do ministro Queiroga explicar onde encontrou, como e por que essa doutora Luana, que não tem histórico de trabalho científico publicado, não tem paciente, trabalhou na prefeitura de Mutum, tem CRM no Rio, mas não tem endereço, portanto mora em Minas Gerais, não pode ter paciente, não tem CRM de Minas Gerais, negócio tudo muito esquisito. Como é que ele encontrou essa moça e levou para lá? Por que ele convidou? Certamente vai ser perguntado sobre isso, né? Mas vamos perguntar sobre Copa América também. Agora, máscara do presidente. Vamos querer assim, o ministro disse que bate pé, se o presidente não usar máscara, eu saio daqui, né? Será que é isso? Né? Agora vai ter um fim de semana, vai ter lá de novo uma passeata de moto, em São Paulo, se não me engano, né? Não sei se é sábado ou domingo, parece que é sábado. Não sei se vai ter caso de novo de não usar máscara e tal, está lá com capacete, está com o escudo, mas vão tentar. A CPI, na medida que o tempo passa, fica cada vez mais desesperada, que ficou sem consistência e está se expondo, né? Na transparência da transmissão, está se expondo. As pessoas estão eu costumo dizer, né? Os senadores estão se revelando mais que os depoentes, né? Pelas suas posições. Então, vai ser interessante. O Sidney supõe que vai ser emocionante. Eu acho que sim, né? O ministro Queiroga sabe que ele vai para lá, que eles estão desesperados. Não conseguimos ainda, vamos pedir um terceiro tempo, né? Para ver se a gente consegue fazer um gol, né? Para ver se o Queiroga denuncia o presidente em alguma coisa, que esse é o nosso objetivo. É o que a gente vai ver hoje nessa CPI. Vamos dar uma olhadinha, então, lá na sala da CPI. Nós já temos algumas imagens de lá. O ministro Queiroga, inclusive, já está aqui de pé, já está na sala da CPI. A sessão estava marcada para 9 horas da manhã, mas sempre atrasa um pouquinho, costuma começar entre 9, 9h45, às vezes até 10 horas da manhã. Mas hoje, como o depoente já está por aí, provavelmente tem a agenda com outros compromissos, embora hoje o dia provavelmente tenha ficado tomado e reservado para o depoimento à CPI, é provável que daqui a pouco comece o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Alexandre, vamos acompanhar juntos então o depoimento e amanhã nós voltamos às 8h20 para tratar dos principais assuntos. Só claro? Uma observaçãozinha, Colombo. Claro. Só uma observação. Mau sinal, né? A descortesia já começou sem chegarem ainda, porque marcaram para as 9, o depoente chegou às 9. Né? Os outros não chegam. Chegaram atrasado. Deixar o convidado esperando, o nome disso é descortesia. Aliás, é um negócio de cavalheirismo, está faltando muito por lá. Muito bem, Alexandre, ótimo dia para você. E amanhã a gente volta a conversar sobre vários assuntos e, é claro, os principais lances do depoimento do ministro Marcelo Queiroga. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.